Olá, meus amigos, minhas amigas, é com muita alegria que nós iniciamos aqui mais um estudo das obras de Leon Denis. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer poder compartilhar aqui um pouco das nossas reflexões neste espaço tão bacana que a gente aproveita neste período de pandemia, quando gravamos esse estudo, para mesmo distantes, tentar nos aproximarmos uns dos outros através do próprio pensamento de Leon Denis, que nos une a todos, Todos que aqui estamos, de certa forma, queremos aprender um pouco daquilo que Leon Denis deixou para nós já há tanto tempo, mas que ainda hoje vem nos consolar e nos esclarecer. Hoje nós, então, encerraremos o capítulo 5, capítulo intitulado pelo próprio Leon Denis, As Vidas Sucessivas. E como eu disse nos estudos anteriores, foi só no final que Leon Denis nos chamou mais a atenção para a questão da reencarnação. E aqui ele vai dizer, então, que a imortalidade, que eu estou, quem quiser acompanhar no livro aí, estou no último parágrafo do capítulo 5. Diz Leon Denis, do livro O Porquê da Vida. É bom sempre lembrar, a gente às vezes esquece que pode ter alguém que está chegando agora no estudo. Então é o capítulo 5 do livro O Porquê da Vida. Diz ele, então, no último parágrafo, a imortalidade, semelhante a uma corrente sem fim, desenrola-se para cada um de nós na imensidão dos tempos. Bom, pessoal, corrente, a gente pode ter corrente de muitos tipos, assim, Não estou falando aqui de corrente de WhatsApp, não, porque a gente tem até trauma de corrente de WhatsApp, Daquelas tipo, você recebeu agora, passe para mais 10 pessoas, daqui 5 minutos vai acontecer uma coisa surpreendente na sua vida. Não, esse não é o tipo de corrente que Leon Denis se referia aqui. Leon Denis fala de correntes, por exemplo, que se usa na indústria, para ligar ali as engrenagens e fazer um motor girar. Correntes, por exemplo, utilizadas em motocicletas, naquilo que se chama transmissão, ou dependendo do local, relação, que liga ali a coroa no pinhão da moto, que faz a moto ter atração. Então ali tem uma corrente, e essa corrente ela tem um começo e tem um fim. E na corrente, no caso da motocicleta, você tem um ponto que se chama emenda, que é onde se encontra então o começo e o final da corrente, fazendo ali então um ponto de partida e um ponto de chegada. Você poderia relacionar, por exemplo, com essas correntes que nós utilizamos para fechar algum portão, para prender algum objeto. Também é uma corrente que às vezes você coloca um cadeado que de certa forma une o começo com o final da corrente, ou mesmo que fique esticado, você observa que começa e ali acaba. E é interessante que Leon Denis agora faz um paralelo da imortalidade com uma corrente, como se ele vai dizer que cada existência é um elo que se liga para trás e para adiante. E assim é na corrente. A corrente, o elo, ele está sempre ligado ao elo de trás e ao elo da frente. Há uma vida diferente, mas solidária com as outras. Então aqui tudo ok. Esse elo do momento é uma vida, que na corrente ele tem uma ligação com o elo de trás com o elo da frente. Até aqui tudo tranquilo. Só que quando ele fala que semelhante a uma corrente sem fim, aí muda, porque ele usa aquela corrente que nós conhecemos, mas aí ele fala, imortalidade da alma, a alma, por ser imortal, não tem fim. Então não dá para comparar com um objeto terreno que, de certa forma, alguém poderia falar assim, nossa, mas a corrente já acaba num dado momento. Aí Denis reforça que é uma corrente sem fim. E ele fala então que há uma solidariedade entre os elos, há uma solidariedade entre as existências, de tal forma que a gente pode dizer que a vida é uma só. Embora por força de expressão a gente possa dizer várias vidas, múltiplas vidas, não tem problema, é só a gente compreender que a vida é única, como a própria corrente. Mas a vida é feita de múltiplas existências. Cada existência sendo, na analogia feita por Denis, um elo, que é solidário. Que eu não posso enxergar a minha encarnação desconsiderando tudo que eu já fiz para trás. E esse para trás aqui
Pode ser do que eu fiz ontem, antes de ontem, mês passado? Pode. Mas pode ser perfeitamente em relação àquilo que eu fiz em outras encarnações. Então, às vezes, agora a gente está sofrendo as consequências daquilo que nós fizemos há 3, 4 encarnações. Às vezes eu estou agora envolvido num meio, num ambiente próximo de pessoas que tiveram contato comigo há 2, 3, 4 encarnações. Então é interessante a gente observar que há uma solidariedade com o passado, assim como as minhas existências futuras serão solidárias a esta, de tal forma que aqui agora eu já começo a construir o meu amanhã. Muita gente fica preocupada, fala, nossa, como é que vai ser minha próxima existência? Como é que vai ser minha próxima encarnação? Eu preciso merecer coisa melhor, eu preciso mudar para um planeta melhor, eu não mereço uma família tão complicada como a atual. A questão é preciso construir tudo isso a partir de agora. Então não dá para a gente esperar a desencarnação para ir depois de desencarnar para assim, pronto, deixa eu planejar a próxima. Tudo bem que alguns detalhes da próxima serão planejados, só que o planejamento da próxima tem a ver com aquilo que a gente fez nessa. Porque assim representa a solidariedade das próprias existências. Por uma causa simples, eu preciso trabalhar bem aquilo que não foi trabalhado agora. Então é necessário para o espírito crescer, como vai dizer Leon Denis, de degrau em degrau, o ser eleva-se e cresce. Eu não posso ignorar agora os equívocos do passado, achando que eu vou conseguir evoluir ignorando-os, sem trabalhar corretamente. Já falamos várias vezes, eu preciso trazer esse exemplo da escola. O aluno ele precisa compreender bem aquelas matérias que ele não tirou nota suficiente. Senão ele tem que fazer a prova de recuperação até que ele prove, opa, eu realmente aprendi. Eu realmente sei. A vida é mais ou menos assim, não dá para fazer uma comparação totalmente vinculada, mas dá para a gente ter uma ideia. E aí diz Denis que artesã de seus próprios destinos, a alma humana, livre e responsável, escolhe seu caminho. É claro, como nós falamos lá no capítulo 1, quando Leon Denis falou de dever e liberdade. A nossa liberdade ela aumenta na medida em que nós cumprimos com os nossos deveres. O espírito que cumpre o dever evolui. Quanto mais evoluído, mais livre. Então, quanto mais livre, ele mais responsável. E tem uma relação aqui direta, Quanto mais responsável, mais livre. E aí ele consegue escolher melhor os caminhos, que esse é um ponto. Na medida em que a gente cresce, a gente tem mais possibilidades de fazer as escolhas corretas. E a gente escolhe o tempo todo. Desde a hora de dormir. Ah não, William, mas alguém me acordou. Ah tá, porque às vezes a gente escolheu uma situação em que, por exemplo, os meus filhos não escolhem acordar tal hora. Eu preciso ir lá e falar, filha, acorda para a escola. Porque ela ainda não tem a consciência de ter que acordar aquele horário. Então eu preciso auxiliá-la. Mas, de uma maneira geral, a gente escolhe muitas coisas ao longo do dia. E até naquilo que os outros escolhem para nós é porque tem uma razão de ser. Porque a nossa liberdade não é plena. Então, em alguns momentos, os nossos governantes decidem por nós, criam leis. E as leis são impostas aos indivíduos. Então, os espíritos superiores, diante da nossa imaturidade espiritual, muitas vezes escolhem para nós. Desde o planejamento reencarnatório, que eles vão nos auxiliar, até algumas outras questões que a gente poderia trabalhar em outro estudo, com mais detalhes. Mas a gente pode dizer que todos nós somos relativamente livres. E dentro dessa liberdade relativa, todos nós acertamos e todos nós erramos. E quando nós erramos, é natural que tudo aquilo que a gente faça tem uma consequência. A consequência de um erro, normalmente é algo desagradável. Não quer dizer que seja uma doença, não quer dizer que seja um prejuízo. Às vezes uma simples dor de cabeça, às vezes um desconforto, às vezes um sentimento de culpa, às vezes um remorso.
Alguma coisa que demonstra, William, foi errado, não foi legal. Até porque se eu fizer errado todas as vezes e tiver uma sensação agradável, isso é até perigoso. Os psicopatas, por exemplo, eles erram e não sentem nenhum tipo de culpa, nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de responsabilidade do próprio erro. Então, sentir culpa, sentir desconforto, sentir algo desagradável por conta de uma atitude que não foi tão legal, faz bem. Nos aponta que assim, olha, veja melhor para que na próxima você faça certo. E às vezes a gente vai errar do mesmo jeito, mas o importante é estar sempre disposto a reconhecer os próprios erros. Quando a gente não reconhece, a gente insiste neles e a gente vai só adiando a solução dos problemas e agravando-os, entrando em processos ainda mais dolorosos. Então vai dizer Leon Denis, se a estrada é ruim, as quedas que nela terá, as pedras e as urzes que a rasgarão, urzes são tipo plantas meio que espinhosas, enfim, é mais ou menos isso. As pedras e as urzes que a rasgarão terão por efeito desenvolver sua experiência, esclarecer sua razão nascente. Então é isso, gente. Na medida que a gente vai acertando, vai errando, sofre, tropeça, cai, levanta, não desiste e fica experiente. E a nossa razão, que está, de certa forma, como ele coloca, nascendo, já que estamos mais próximos da origem de quando fomos criados, do que do nosso destino final, que é ser espírito puro, então a nossa razão está nascendo realmente. E essas experiências, elas vão colaborando para que a gente adquira a tão necessária maturidade espiritual, que nem sempre tem relação com a idade cronológica. A gente pode observar crianças extremamente maduras, a gente vê durante a pandemia, por exemplo, crianças conscientes do seu papel na sociedade. E em contrapartida, adultos, ou seja, velhos na idade, mas muito imaturos. Não estão nem um pouco preparados para viver numa sociedade em que a própria liberdade individual deve ser colocada em segundo plano em benefício da liberdade ou do benefício coletivo. Então a gente observa que maturidade espiritual, como Deolinda Morim escreve num de seus belíssimos artigos, não tem a ver com idade cronológica, com idade de nascimento. Então podemos ter crianças extremamente maduras espiritualmente falando e podemos ver adultos extremamente imaturos. Mas tudo isso vai ser explicado na questão da reencarnação. É que são espíritos mais experientes, que já passaram por dificuldades, por provações, que já adquiriram uma maior capacidade de compreender as coisas, e agora reencarnam e precisam passar pelo corpo de criança. Em contrapartida, aqueles que habitam agora um corpo adulto talvez sejam espíritos menos experientes, com menos tempo de criação, com menos vivências. E aí todos aqui estamos solidários uns com os outros, aproveitando inclusive a própria solidariedade das nossas outras existências, de tal modo que todos nós estamos na nossa melhor versão, cada um dando, creio, o melhor de si em benefício de um progresso, mesmo que a gente não compreenda. E mesmo aqueles que acham atrapalhar o progresso estão para ele contribuindo. Como vai dizer Jesus, o escândalo é necessário. Ai de quem provoque o escândalo, que não seja nós os provocadores desses escândalos já alertados por Jesus na sua época. Que a gente faça um bom uso do livre-arbítrio, porque caso contrário, a gente vai ter que simplesmente, não vou dizer refazer a rota, porque cada rota é única, mas enfrentar uma rota muito semelhante naquilo que Leon Denis então chama de corrente sem fim, em que os elos estão solidários uns com os outros. Que o elo atual dessa nova existência possa ser um elo bem fortalecido, fortalecido pelo amor, pela paz, pela justiça, a fim de que os próximos elos sejam, de certa forma, um repouso para aqueles que vivemos num mundo de provas e expiações como a Terra. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e até o nosso próximo estudo das obras de Leon Denis, agora iniciando então no próximo, iniciando o capítulo 6, em que Leon Denis falará sobre justiça e progresso. É um tema bacana
Fica então o convite para que continue conosco. Um abraço pessoal, até mais.